Então, Basbal, para essa nossa terceira conversa, que eu acho que a gente vai finalmente adentrar esse livraço, literalmente, em todos os sentidos, né? Só para retomar, então, a conversa, você poderia fazer uma síntese inicial cronológica, tanto crono quanto lógica, da sucessão do surgimento do projeto NBP, da sigla, que eu imagino surge junto com o desenho, com a forma, né? Existe um momento que essa forma ganha uma concretude no espaço e se produz o objeto junto com o projeto. Você gostaria de participar de uma experiência artística, e aí os diagramas surgem em 1994, 93, 94. Essa informação a gente tem nos textos. Que você falou da outra vez, mas não estou seguro, surge junto, antes, depois, com as coreografias, jogos e exercícios, eu e você. Né? Então, uma espécie de sucessão aí cronológica, ao mesmo tempo que a gente sabe que tem uma coisa que vai atravessando transversalmente tudo isso, que é a questão da vocalização, da sonoridade, da musicalidade. Né? Mas essa sucessão, porque quando a gente encontra os diagramas, primeiro encontro com os diagramas, a gente já encontra o eu-você, já no primeiro diagrama já tem o eu-você. Então, mas eu não sei se isso significa que já existam as coreografias, jogos e exercícios, eu e você. Né? A gente já encontra o desenho do NBP. Né? Então, como é que... Só para a gente retomar e poder já entrar em cheio no livro, né? Legal, Cláudio. Bacana. Estou feliz na nossa continuidade de conversa, feliz com a possibilidade dessas questões irem sendo desdobradas e contar assim com sua interlocução e suas intervenções, e sua leitura, né, nisso tudo. Bom, eu poderia comentar, né, responder a sua pergunta de modo simples inicialmente, nessa questão cronológica, assim, bem direta, né? Uma sucessão de fatos, numa sucessão de ações, assim, né? Agora, claro que as ideias elas vão ali pulando algumas etapas e fazendo conexões assim entre o antes e o depois, né? Mas sendo assim mais estritamente cronológico, em 1985, quando eu fiz uma exposição com o Da Costa na Galeria do Ibeu, que a gente chamou de uma exposição da dupla especializada, embora fossem trabalhos individuais dele e meus, e onde a gente lança o vídeo Egoclip também, que é importante, o vídeo da dupla e tal. As pinturas que eu apresentei lá, que eram pinturas com fundo preto, eu pintava a lona de preto e usava apenas as cores básicas, né, sobre o fundo preto. Usava o branco, vermelho, azul, verde e amarelo, que eu pensava que eram as cores primárias físicas e as cores primárias do RGB, né? O vermelho, o verde e o azul, mas tinha um amarelo lá para fazer o vermelho, azul e amarelo, né? Como primárias também. Essas pinturas, que eu chamava de pinturas raio-x, enfim, isso é outra história, né? Como se eu olhasse e fizesse uma radiografia, porque, claro, não querendo fazer nada, fugir da representação, então eram pinturas muito gráficas, e eram diagramas, mas eu não percebia assim, não tinha essa noção. Mas eram já pinturas bem gráficas, assim, com linhas e algumas dos elementos de cor, assim, e palavras, né? Que para mim isso é que que despertou, né, a ideia de que eu fazia diagramas, né? Cerca de 10 anos depois, né? Como eu te falei, por volta de 93, 94, com
eles foram viabilizados com um computador, né? Mas esses desenhos, essas pinturas de fundo preto, que foram mostradas nessa exposição em 85, depois foram literalmente engavetadas, enroladas e ressurgiram em 2016, quando eu levei para São Paulo para uma exposição na Galeria Jaqueline Martins. Então, elas voltaram a circular. Nessa volta à circulação, ficou muito claro, né? Quer dizer, em 2016, pós-livro, né? Pós esse livro, que elas eram já diagramáticas de alguma medida. Então, essa perseguição do diagrama, eu entendo, para mim, como uma maneira de encontrar um caminho que me permitisse agir, né, nas duas direções complementares, vamos dizer assim, plástica e discursiva, né, fazer uma imagem e lançar palavras ali, né? Então, nisso tudo vem, claro, a ideia de poema visual, vem ideia de mapa, de cartografia, né? Mas então eu fiquei com essa história embutida assim dessas pinturas, né? Que me conduziram, né? Quando eu vi os diagramas do Kurt Lewin, na verdade a história é assim: eu estava na biblioteca do Sesc Pompeia, logo na abertura, anos 80 mesmo, e achei o livro de performance da Rosalie Goldberg, em inglês ainda, não tinha sido traduzido, e lá o Vitor Conte comenta. Tem um comentário do Vitor Conte, o artista, né, da body art e tal, do vídeo. Ele comenta sobre o Kurt Lewin, sobre a ideia do espaço ISP, né, ISP, espaço psicológico, enfim, espaço, uma espécie de dimensão territorial psicológica, assim, que o Kurt Lewin pensava, né? Ele pensava numa psicologia topológica, enfim. E isso provocou o Vitor Conte, né? Por exemplo, naquele trabalho dele, ele fica na galeria, ele constrói uma rampa de madeira na galeria e fica dentro dessa rampa, embaixo, numa posição que ele diz que é masturbatória, e ele fica ouvindo os sons dos visitantes, falas e passos, sem ver ninguém, e esse fantasma, assim, dos visitantes da galeria, ele fantasiava e se masturbava, diz ele, né? Oculto. Então, ele detectava as presenças dos visitantes a partir desse campo de forças psicológico, né? Isso me iluminou, assim, me provocou muito. E eu fui atrás dos livros do Kurt Lewin e encontrei os diagramas incríveis do Kurt Lewin. Eu coloquei alguns no livro, mas tem muito mais, né? Muito interessantes, como desenhos, e isso me provocou muito. Em 93, pouco antes de viajar, exposição que eu fiz no IBEU, Copacabana, novamente, coincidentemente, dessa vez individual, que considero a segunda exposição matriz do projeto NBP. A primeira foi também alguns meses antes, né, 93 foi um ano curioso, que eu fiz em fevereiro no Espaço Sérgio Porto e em agosto no IBEU, né? E nessa exposição do IBEU, eu fiz uma série de 15 gravuras. Na verdade, eram gravuras combinadas com uma intervenção em cada uma de desenho. Então, eu imprimi em serigrafia nessas gravuras a planta da galeria do IBEU e complementei traços e linhas a lápis e a nanquim. E essas 15 gravuras, elas repetiam um esquema gráfico, mas cada uma tinha um nome, um texto em cima. E esse texto foram tirados de uma tabela de psicologia experimental do Kurt Lewin, que ele dizia reações em direção ao estranho, ao foreigner, ao estrangeiro. E eram 15 comportamentos: olhar para, aproximar-se, dirigir-se a, né, chegar perto, que eu coloquei ali
E para mim, isso mostrava também as relações de poder do mundo da arte. Porque quando você está num vernissage, aquele acontecimento social, né, característico do mundo das artes, é um dos rituais, né, mais corriqueiros, né? É um lugar muito estranho, porque ninguém fica à vontade no vernissage, é quase um lugar de trabalho, um momento de trabalho. Como se trata de umas de exposições, né, é um lugar de intensa visualidade. Está todo mundo se vendo, se exibindo, ou se escondendo de alguma maneira, ou se constrangendo, e todo mundo vendo as relações de poder que atravessam ali de maneira muito forte, né? Aí chega o curador importante, todo mundo se aproxima, quer falar, quer cumprimentar, aí o artista da exposição quer dar um abraço, e não sei o quê, quem está, quem não está, as colunas sociais, né, adoram isso, fazem fotografias e tal. Então, esses 15 comportamentos estavam ali, junto com linhas de força que mostram a atuação do NBP na galeria, que esses desenhos tinham a sigla NBP. A sigla NBP, a forma já estava definida, né? Mas Então, essa forma NBP, ela tinha sido definida fazia pouco tempo, pouco tempo, 91. 91. 91 é o primeiro trabalho com a forma. Em 90 eu faço trabalhos com a sigla, mas sem a forma. Então a sigla surge primeiro que a forma. A sigla surge primeiro. E a sigla surge de onde? Então, a sigla ela surge dessa vontade de fazer algo nesse registro participativo transformador, né? Quer dizer, quem se relacionasse com o trabalho era transformado, né? Daí a ideia de novas bases era uma vontade de produzir outras referências a partir do contato com a obra, né? Quer dizer, ninguém fica o mesmo. Esse contato com a obra, ele é um esforço de trazer para o meu trabalho, isso a gente está falando do final dos anos 80, né? 89, 90, e a sigla surge em 89, de introduzir no meu trabalho uma conversa com esse lugar, Clark Oiticica, que o Guy Brett via como o lugar da contribuição da arte brasileira, vamos dizer assim, falando de modo muito genérico, num panorama internacional. Como o NBP surge como uma sigla que quer ser articulada em várias línguas, que logo eu traduzi o texto referência, aquele que eu te mandei, né? O texto que eu considero o texto, enfim, as 3 ideias vetores do projeto NBP, é uma espécie de manifesto, né? Eu escrevi em português, mas logo traduzi para o inglês, e consegui traduzir para o francês, e traduzir para o alemão, e traduzir para o espanhol, porque é, esse impulso dos anos 80, né? E eu digo, acredito que não é uma questão da minha prática, mas da vontade de fazer parte do cenário mundial, né? Ninguém aguentava ficar apenas no território nacional, né? Essa a força desse termo cooptada pelo militarismo, nacionalismo e tudo mais. Então, uma questão que assediava, né, a cultura brasileira sobre a brasilidade não operou muito nos anos 80. As pessoas fugiam da resposta disso porque queriam estar no mundo. E, para mim, NBP é essa espaçonave que eu queria sair, me pensar, não sair fisicamente, né? Tanto que eu retorno na Inglaterra para o Brasil, eu achava mais interessante trabalhar no Brasil do que ficar na Europa. Mas trabalhar aqui com a perspectiva planetária, né? Sim, Então, desculpe, isso é um mote que em vários diagramas, né? Essa coisa do local e do global. Essa é uma das dialéticas que aparece muito frequente nos diagramas, né? isso. Então, eu acho isso, relevante, assim, né? Mas, enfim, a NBP surgiu aí, né? Também, com essa vontade de pensar uma prática projetual, transformativa e não local, né? E aí, os primeiros trabalhos que eu
a primeira coisa que eu fiz com a sigla, né, além do texto, foi um pequeno panfleto, né, um panfleto que eu distribuí em 89, numa exposição coletiva que aconteceu numa galeria que tinha no Consulado da Argentina, no Centro Empresarial Rio. Eu distribuí esse panfleto. Inclusive tinha um matema, né? Tem um matema nesse manifesto NBP, né? Quer dizer, o intervalo de tempo entre a mensagem recebida e a mensagem emitida tende a zero, que na verdade é a instantaneidade da comunicação, né? Não há intervalo, né? Não haveria intervalo, seria uma espécie de transformação instantânea, comunicação instantânea, instantaneidade da comunicação, né? Então, tem aí uma curiosa conversa com a esfera comunicacional, com a instantaneidade da comunicação, com a ausência de mediação, uma série de problemas aí, né? Que coloquei nesse matema, e esse panfleto anterior, de 88, 89, eu não tenho ele escaneado, ou talvez tenha, posso te enviar depois, né? Ele também fazia uso assim, bastante simples, né? Dessas pequenas fórmulas, né? Pequenas fórmulas matemáticas, o matema, né? E o que eu acho interessante, Cláudia, é que eu tinha feito algumas fórmulas, isso eu estou até buscando esses dias, né, nos meus arquivos, quando eu fiz a intervenção com o olho na Unicamp, em 87, eu fiz algumas fórmulas também matemáticas, pequenos algoritmos, a gente chamaria, né, com o olho, né, por exemplo. Está sem som, Cláudio. Está desfocado. Não, para trás um pouquinho mais para trás. Afasta. Aí, agora apareceu. Ah, que maravilha. Nossa, que maravilha isso. Eu fiz essas formas, essas do olho, eram colagens, né? Xeroquei formas, recortei, montei e colei. E distribuí como panfletos. E aí, no projeto NBP, eu fiz mais alguns desses matemas, né? Pequenas fórmulas, né, que discutiam essa instantaneidade da comunicação. É uma coisa muito interessante. Né, tem os textos do Goulart, lá do neoconcretismo, que falam do objeto que cola na pele, o objeto relacional. Tem umas ideias da Paulina Oliveiros sobre a escuta profunda, né, o deep listening, em que ela diferencia o escutar do ouvir, né? O ouvir é mais fisiológico e a escuta é mais consciente, né? Ela até fala de um intervalo de tempo em milissegundos, é muito interessante, entre ouvir e escutar, enfim, são outras coisas que se abrem aí. Mas, então, tudo isso estava me embalando, me acelerando de alguma maneira, né? Nessa aceleração, eu fiz esses desenhos que eu guardo, né, com cuidado, mapeando essa relação pessoal minha. Desenhos que eu fiz em 92, 93, né? 92, né? O jovem e as suas paixões, você querendo fazer um desenho disso, mapear isso, né? Eu e o outro, eu e você, né? Eu e ela. Mas aí o desenho NBP nesse momento já tinha surgido? Não, quer dizer, Ainda não. sim, tinha. O desenho NBP ele surge por um trabalho que eu fiz em 91, né, numa coletiva chamada Consumir o Consumo. A frase é do Hélio, né? Eu, João Modé, Barrão e Luiz Ernesto. Ela começa em Brasília. E eu fiz um trabalho especialmente para a exposição, que está no MAC de São Paulo, que já tem a forma. É o primeiro que eu faço com a forma. Antes, Cláudia, é isso que eu ia dizer. Os trabalhos que eu fiz em NBP antes da forma, eles eram baseados na linha orgânica. Quer dizer, isso eu digo retrospectivamente, é fácil dizer. Quer dizer, a gente diz já costurando, né? Naquele momento, isso não era completamente consciente. Mas eu queria deixar que o visitante, o espectador, né, entrasse em contato com os materiais, com a fisicalidade daquilo que estava sendo mostrado, e com o meu trabalho logo em seguida, vamos dizer assim. Eu queria deixar clara uma membrana de contato entre o visitante e o trabalho, né?
Então, eu fiz primeiro umas caixas de alumínio, aliás, não, eu fiz umas pinturas na parede, os painéis direto na parede, que eles tinham um retângulo dentro de um retângulo. E a diferença entre os dois retângulos era exatamente uma linha vazada, tipo Frank Stella, né? Mas que para mim era o momento de deixar aparecer a parede, né? Era exatamente essa linha entre uma parte da pintura que podia ser moldura e a parte central, só que não tinha moldura, eram painéis diretamente sobre a parede, grandes retângulos, com a sigla NBP. E com perfume, né? Jasmim, óleo de jasmim, na tinta. Então resultava numa pintura perfumada. Painéis de cores básicas, verde, laranja, vermelho, azul, e feito com tinta automotiva, e o perfume vinha dessas pinturas. E no meio das pinturas uma linha vazada, que eu não desenhei, ela era o resultado do contato de duas superfícies, né? Quando eu quis sair desse painel, devolver o painel para o espaço, esses painéis vieram de caixas de alumínio. Na verdade, as caixas de alumínio, fiz as caixas de alumínio, eram caixas com a borda do alumínio não era pintada, então o material aparecia, a verdade do material, vamos dizer assim, o alumínio aparecia e depois vinha a pintura e vinha uma plaquinha dentro dessas caixas com a sigla NBP. Né? Não tenho como te mostrar agora, assim, né? Quer dizer, poderia até mostrar, podemos compartilhar até essa imagem, se você achar legal. Sim, acho que na edição depois elas Na podem edição, ser né? reduzidas, né? Sim. E aí essas caixas, elas, como se eu abrisse essas caixas e colocasse elas no espaço, viraram esses painéis, e eu quis devolver esses painéis para o espaço. Nessa devolução, né, quer dizer, eu costumo dizer assim, que o que eu vou comentar agora são questões do fazer, né? Então, nessa devolução, eu pensei, bom, se eu trago de novo o retângulo, quero espaciar esse retângulo, eu não quero fazer um monolito tipo 2001, né? Aquele monolito minimalista, né? Então, fica mais interessante se eu cortar os cantos e abrir um buraco no centro, como se fosse uma peça mais aerodinâmica, né? Então, eu descobri o caderno em que eu faço esse desenho, né? Eu É guardo. bem, esse momento é bem The Birth of NBP. É curioso, né? Quem me cobrou esse caderno foi a historiadora Irene Small, né? Que acabou de lançar um livro sobre a linha orgânica, muito Mas interessante. então a forma ela surge primeiro em 3D? Ela não surge como desenho? Ela já surge como objeto? Então, no caderno de desenhos, de esboços, eu desenho essa forma. Ah, você começa É, desenhando, aí e desenho como, mas já como pensando na produção dela no isso, espaço. exatamente, pensando na produção do objeto. Inclusive, eu resisti durante muitos anos, e sigo de alguma maneira, quer dizer, é um cuidado que eu tomo, eu resisti em fazer o desenho dela sem ela estar encarnada num material, vamos dizer assim. A primeira série é esse desenho em fórmica, é esse desenho como colchões de napa e espuma, é esse desenho numa cabine, na porta de uma cabine, é esse desenho naquele objeto do você gostaria de participar de uma experiência artística. Eu não queria fazer o desenho, só o desenho da forma, aparecendo, simplesmente porque eu achava que isso poderia idealizar o desenho. Então, eu sempre queria usar o desenho com muita pertinência em termos da inserção local em cada situação, né? Então, Desculpe, quando você fala idealizar, em que sentido? não sei, se eu faço um desenho num pedaço de papel e te mostro, o que é esse desenho? Eu pensava naquele momento. Esse desenho, essa forma, ela pode eu posso correr o risco de um projeto que exista apenas no seu aspecto idealizado, né? Como uma ideia, sabe? Sem a sua física, materialização física devida, né? Então, fazer isso como uma peça de fórmica, ela está lá no espaço, tem escala, tem material, né?
essa peça de fórmica, ela tem na frente as letras NBP também em fórmica coladas, e no lado de trás uma serigrafia com o texto Novas Bases para a Personalidade em inglês e português, né? Então ela está lá definida. Depois eu fiz os colchões de napa espuma, primeiro o colchão branco, depois o preto, e eles existem agora os dois colchões. Você se deitava no colchão. Então, fiz os travesseiros com esse desenho em matelassé, né? Aquela coisinha de volume, de tecido. Você deitava no travesseiro e, de alguma maneira, as questões eram transmitidas durante o sono. Ou a cabine de ferro, você fechava uma porta, né? Você estava sentado ali dentro. Então, eram maneiras desse desenho estar fisicamente, materialmente, muito bem definido em termos de proposta, de escala, de performatividade, né? Ou desenhos que eu fiz, né? Umas serigrafias, e desenhava a lápis essa forma, mas jogava em cima o texto do projeto NBP e colocava em cima um acrílico com furinhos, porque esse papel também estava embebido em tecido, em perfume, né? Em essência aromática, né? Então, eu nunca fazia o desenho só. Era um cuidado que eu queria tomar. Depois, né, eu fui aceitando colocar os desenhos nos diagramas, né? Tá, mas aí, antes de chegar nos diagramas, Sim. o projeto, você gostaria de participar de uma experiência artística com o objeto NBP, quer dizer, que virou, porque o desenho ele ganha, como você acabou de listar, várias formas objetais, né? Isso. Almofadas, colchões, né, e tal. Mas aquilo que ficou, que virou o objeto NBP, é esse objeto que está no centro do projeto. Você gostaria de participar de uma experiência artística. Que é... Esse projeto... Diga. Não, formula a sua pergunta. Eu ia fazer um comentário. Não, mas faça o comentário. Não, é porque o Você Gostaria, ele é algo que aparece em 94 como parte dessa primeira série NBP, que eu chamo de, denominei a posteriori, né? Estruturas arquitetônico-escultóricas. Por quê? São todos objetos, estruturas que têm o cuidado de se relacionar com a escala do corpo humano. Portanto, tem algo arquitetônico, de um colchão, de uma porta, e eu pensava que o desenho estava nessas estruturas de modo subliminar. Isso era importante para mim, uma percepção subliminar. Uhum. Né? Não era se eu colocasse o desenho no papel, eu não estaria apresentando a forma subliminarmente. Mas se eu tenho uma estrutura, uma cápsula, em que você abre uma porta, entra ali dentro, senta e tranca essa porta, e esse desenho está apenas na porta, esse desenho está subliminarmente ali, porque ele não determina toda a estrutura, ele é apenas um elemento importante. Assim como, enfim, então, na sua experiência de usar os colchões, de usar a estrutura, de usar o objeto que você gostaria, o NBP está sendo transmitido, vamos dizer assim, subliminarmente, a partir Sim. da performance de uso. Tá. Mas, assim, só para, então, manter essa linha cronológica que a gente está construindo, né? Então, surge a sigla, surge o projeto, surge o desenho que já no primeiro momento é apresentado só em formas concretas, não é apresentado na sua pura forma gráfica. Uma dessas formas concretas dá origem a Você Gostaria, mas, ao mesmo tempo, é exatamente nesse mesmo momento que já surge o primeiro diagrama. Sim. Tudo vai surgindo a partir desse momento começa a surgir tudo Isso. mais ou menos ao mesmo tempo. Isso. E aí, quando surge... Então, nesse sentido, Você Gostaria de participar de uma experiência artística, ele é contemporâneo dos primeiros diagramas. Sim, inclusive, sabe, Cláudio, comentários, ouvi comentários, né, quer dizer, o Brian Holmes comentou a forma NBP como um diagrama. Já é um diagrama, já seria um diagrama. Entende? Nesse Sim. sentido. Na verdade, isso se confirma, inclusive, na série dos 9 diagramas coreográficos, né? Sim. Onde ali o diagrama
é o NBP, né? Assim, isso se confirma. Exatamente. Não, então, porque esse desenho me captura, né? Porque ele é um desenho que não tem uma escala pré-definida, ele é reescalado a cada vez, né? Esse desenho é um veículo, né? De alguma maneira. Esse é o sentido viral, né? Um veículo, um vírus é um veículo, né? Um veículo que carrega informação genética, vamos dizer assim, né? O vírus, ele não tem metabolismo, né? O vírus não respira, não faz nada. Ele entra na célula, descarrega seus genes e fabrica outros vírus ali. Ele é uma máquina replicante, né? Então, ele é um veículo e também é um signo, né? É um signo ele encarna a ideia do verbo evoco-visual, né? Porque é um signo que ele é imagem, ele é palavra, ele é NBP, né, imediatamente, e por ser palavra ele é som, né, é sonoridade. Né? Aquele vídeo que você viu apresentado na galeria Marlin Matsumoto, num dos monitores, que tem uma trilha sonora, ele é o resultado, vamos dizer assim, desse desenho, o seu texto inicial, o Manifesto NBP, uma composição que eu fiz anos depois, em 2013, né, tentando extrair o que seria o som, pensar um som possível desse desenho, quer dizer, eu peguei o desenho, coloquei num programa de música e gerou aquele som, né, um som percussivo, tá, 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 né? Quer dizer, uma sonoridade possível, não é o som, né? É uma possibilidade. Então, aquele vídeo, né, eu acho interessante porque ele pensa o início da sua pergunta, né, uma cronologia. Então, que cronologia é essa? Né? Que tempo é esse de um texto feito, vamos dizer assim, em 89, 90, um desenho que aparece em 91, uma composição sonora que é feita em 2013 e um vídeo que bota tudo isso junto, que é finalizado em 2019. Então, como se tudo isso estivesse vindo junto, né? Mas na prática, na cronologia da vida, essas coisas vêm cada uma num tempo, né? Sim, mas uma observação, a questão da escala, esse desenho, ele não tem escala enquanto desenho, mas quando ele assume formas na terceira dimensão, ele está sempre relacionado à escala humana. Sim. Acho que você pode dizer que sempre, quer dizer, então, isso que eu acho que aí isso traz uma outra vertente do seu trabalho, que é muito importante, né? Eu acho muito importante, que é o trabalho, sobretudo no aspecto tridimensional, ele implica o corpo humano. Né? Ele se constrói nessa pressuposição de uma relação com esse corpo humano. Então, isso é interessante porque esse espectador que vai se relacionar com esses trabalhos, ele vai se relacionar primariamente enquanto corpo. Né? Enquanto um Exato. corpo que penetra, que atravessa, que deita, né? Então, esse corpo. E talvez, né, junto com esse corpo, né, é um dos modos, não exclusivo, a gente pode falar mais sobre isso depois, mas um dos modos é que esse corpo vai trazer essa dimensão afetiva, pulsional, energética, né, que vai. Então, a escala, o desenho não tem escala, mas a concretude do desenho assumindo formas no espaço, ele sempre vai trabalhar com a escala humana nessa pressuposição do corpo humano, né? Exatamente. Aí entra o que eu estava comentando da presença Clark-Oiticica, né? O corpo, entendeu? Aqueles labirintos do Hélio-Oiticica sempre me provocaram, né? Os objetos relacionais da Ligia Clark, idem, né? Quer dizer, a presença do corpo era o que era identificado também nesse projeto NBP como algo que eu deveria
que eu deveria ativar, que eu não deveria perder de vista, né? Isso fazia parte desse desejo de fazer algo que tivesse uma inflexão que me conduzisse para o planeta Terra, né? Então, vamos dizer assim, nesse recado, uma leitura subliminar, né? Vamos dizer assim, do Guy Brett, e de outros, vamos dizer assim, ou da leitura do Hélio e da Lígia, né? De que essa relação com o corpo é que deveria informar o meu trabalho se eu quisesse que o meu trabalho tivesse uma jornada aberta e uma jornada futura, né? Então, por mais que o desenho, quando eu digo que o desenho não tem escala, tem até uma questão técnica aí que eu fui compreender depois, né? Quer dizer, o acesso aos computadores se dá por programas que são chamados programas vetoriais. E os programas vetoriais são aqueles que fazem um desenho sem escala pré-definida, que o desenho vetorial permite que eu amplie esse desenho para o tamanho que eu quiser, né? Então, se você vai fazer uma arte final, né, e você está trabalhando na tela do seu computador, você tem que tomar o cuidado de resolver esse desenho vetorialmente, vamos dizer assim, para ele poder ser ampliado com sucesso, né? Então, então não é também, vamos dizer assim, uma simples coincidência, né? Quer dizer, eu ter ganhado esse impulso a partir do computador e de programas vetoriais, né? Quer dizer, são os programas que têm a elasticidade escalar necessária para me dar o recurso técnico que eu precisava, né? Mas, então, os diagramas, sim, eles surgem nesse bojo, né, nesse núcleo de muitas questões sendo articuladas nesse momento, né? Então, o diagrama também está respondendo a, ao interesse, né, e a convocação que eu tive naquele momento para exercer um papel de escritor do campo da arte, né? Fazer resenhas críticas, produzir textos para catálogos de colegas, de artistas amigos, né? Escrever sobre o trabalho meu e de colegas, né? Quer dizer, eu percebi também, aceitei essa convocação, mas também percebi esse interesse como parte desse núcleo de práticas, né? O projeto NBP também é uma maneira de eu me preparar, quer dizer, trazer a escrita para dentro do meu trabalho como artista, né? Quer dizer, Isso eu acho um ponto importante também, né? Que você é um artista e é um escritor, é um artista-escritor, é um escritor-artista, e no caso dos diagramas, você coloca isso, inclusive, em um dos textos que está no livro, que o diagrama ele também pode ser compreendido como, como um poema visual, né? Então, eu acho que é o segundo texto. uhum, Então, assim, essa ideia então de que eu ia te perguntar isso, né? Assim, em que medida existe para se você tem uma leitura ou uma relação com o concretismo, sobretudo, né? A questão dos poemas visuais, né? Porque de algum modo é uma possibilidade de leitura do diagrama, ler o diagrama como um poema visual, né? Então tem essa referência. sim, totalmente. Quer dizer, um dos livros que também me impulsiona bastante é o Teoria da Poesia Concreta, né? Que eu lembro muito bem comprando numa feira do livro, assim, aquela edição, acho que é a primeira edição mesmo, do Livraria Duas Cidades, né? Que eu tenho até hoje, e ser alimentado pela verve, né? Concreta, né? É, assim, sobretudo pelo espírito combativo, né? Que era muito animador naquele cenário dos anos 80, em que os jovens artistas foram rapidamente devorados por um certo tipo de mercado, né? Muito predatório, eu diria, né?
como ainda é hoje no Brasil, né? As estruturas de mercado são muito predatórias, né? Elas não são, enfim, é um capitalismo selvagem mesmo, né? É, então, sim, teoria da poesia concreta, fui atrás dos irmãos Campos e do Décio Pinhatari, porque aquilo tinha um espírito de combate muito, muito animador, né? Enfim, por mais que também tem um anacronismo naquilo, um saudosismo da vanguarda, né? Mas ao mesmo tempo é muito muito instigante, é incrível tudo aquilo. Então, sim, esse registro do verbo e voco visual, né? E depois os encontros deles e sobretudo Augusto de Campos com a música popular, né? Balanço das Bossas, Balanço da Bossa e outras bossas, né? E depois assim o diálogo até hoje, né? Que segue com Alex Hamburger, né? O Alex é, sempre advogando por uma ideia de vanguarda, né? E eu sempre aceitando a provocação dele e dizendo, mas não é mais possível uma vanguarda no jeito tradicional, não sei o que e tal, mas essa ideia mesmo de uma não conformidade, vamos dizer assim, é importante, né? Porque os anos 80 em diante são um tempo do neoliberalismo e da aderência da indústria cultural a toda uma máquina do capital, né? Da qual é impossível fugir. É um capitalismo esclarecido, né? Todos temos que desenvolver relações com o capital, mas é difícil encontrar o ponto, né, em que você não seja completamente devorado e que você possa intervir e tal. Evidentemente, isso é bem complexo e tal. Mas, então, sim, poesia concreta, com toda certeza. E também poema-processo, né? Também poema-processo, faz parte do mesmo pacote, né? E também entender essa briga entre Álvaro de Sá e Augusto de Campos, Vladimir de Jaspino e os concretos. Enfim, eu acho que isso tudo é muito importante, né? Como parte de uma herança cultural muito de uma combatividade da arte, né? Que também desaparece. No grupo A Moreninha, a gente tentou encenar um pouco disso, né? Dessa combatividade. Quando esse grupo faz uma intervenção na Palestra do Bonito Oliva, em 1987, e o Bonito Oliva se levanta e parte para a agressão, e a performance se desmonta, depois tem o piquenique anterior na Ilha de Paquetá, que tem uma manipulação da imprensa, uma crítica negativa do Federico Moraes no Globo, e eu fiz uma carta de um jovem artista combatendo o crítico, né? Quer dizer, essas coisas assim, mas que, de via de regra, sumiram, né? Hoje em dia a exposição chega curada, com as arestas todas resolvidas, né? Não há mais ruído, praticamente. É raro, né? Porque tudo se resolve antes de chegar a público, né? De alguma maneira. Está difícil encontrar o dissenso, o trabalho combativo. Você lembra mais do gesto curatorial, autoral, né? Do que dos trabalhos que estão ali. É um momento. Isso começa nos anos 80, né? Isso começa a se implantar nos anos 80. Mas quer dizer, eu acho que eu te pergunto dessa referência, né? Mas ao mesmo tempo eu acho que mesmo quando você coloca essa possibilidade de leitura do diagrama como um desenho ou como um poema visual, mas talvez porque esses poetas eles vêm da literatura e encontram essa dimensão do desenho, e o teu percurso, eu acho que é na direção oposta. Você vai como artista visual, como artista contemporâneo. Então, embora seja uma potência que está ali, mas eu acho que o resultado que você produz já desde o primeiro, vamos dizer, eu diria que é um pouco mais enigmático, entende? Porque no poema visual do concretismo, você olha e você entende imediatamente. Isso aqui é um poema visual, isso aqui é muito datado, né? Por conta disso, isso aqui é um poema visual. No caso do teu, isso é uma das dinâmicas que estão ali, mas tem várias outras dinâmicas atuando, que são todas essas outras referências que você traz. E aí, isso no produto final produz um enigma,
maior, uma dificuldade maior de definir exatamente o que é aquilo. Mas, de qualquer modo, eu trouxe isso por esse fato, porque aí, no caso, a tua escrita, ela... Então, você estava falando do teu trabalho como crítico, do teu trabalho como curador, né? Dessa produção de texto. Você também é um professor universitário, né? Então, essa coisa do artista-escritor, ela é um pouco mais indeterminada do que aquilo que aconteceu, a meu ver, né? Lá na poesia concreta, né? Não, com certeza, você tem toda a razão, né? É, inclusive, né, como leitor ou como fruidor e no esforço, né, da construção do trabalho, de construção de repertório, pontua aqui como é importante a leitura conjunta dessas referências, concreto, neoconcreto e poema processo, né? E essas três referências estão envoltas nesses debates culturais importantíssimos, né? Então, entender a relação concreto e não concreto também é isso, né? Augusto de Campos versus Ferreira Goulart, né? Quer dizer, entender os limites do concretismo, a chegada do neoconcretismo e também depois como isso tudo se reencontra, né? O próprio Hélio tem como interlocutores-chave Augusto e Haroldo, né? E não mais o Goulart, né? Que se perde lá no tempo e tal. Então, sim, como artista visual, artista plástico, sei lá, ou esse agente interessado numa intervenção, essas eram referências fundamentais, né? Mas, claro, que nada disso explica o diagrama. O diagrama ele vem dessa... Então, outra referência importante aí, Cláudio, quer dizer, também me perceber, né, desde dessas pinturas de 85, né, nessa questão de tentar entender como alocar na minha prática a questão da escrita, né, trazer a escrita para o meu trabalho, uma escrita que não seja exterior, que seja gerada, né, dentro da minha prática como artista, gera um vocabulário, um léxico, tudo isso que eu fui fazendo, né, é, e encontrar também o encontro da palavra diagrama se faz também, encontra ressonância no trabalho do Deleuze, por exemplo, né? Quando eu fui ler aquele livro do Deleuze chamado Foucault, né, eu via com alegria como ele usava a palavra diagrama ali, né? E aquele desenho, inclusive, o diagrama de Foucault, né? Acho que o Deleuze chama assim, que é um desenho incrível que tem naquele livro, né, que eu reproduzo no livro dos diagramas, reproduzir uma obra inicial do meu projeto NBP, uma planta heliográfica grande, né, também uma espécie de planta arquitetônica, né, do meu projeto, tinha dentro dessa planta uma reprodução desse esquema do Deleuze, mas do jeito que eu gostava de fazer, que era pegar o desenho dos escritores e isolado da obra, do texto, para a gente ver apenas como desenho, né? Então, assim, eu Bom, fui encontrando esse termo no trabalho do Deleuze e Guattari, né? E até hoje eu leio, né, com muita animação. Li recentemente um comentário sobre o Guattari, né, a percepção diagramática, entendo perfeitamente o que ele quer dizer com isso, a importância disso, e me vejo explorando esse mesmo território, né? Quer dizer, não que eu sou filosoficamente guattariano, deleuziano, simplesmente, não se trata disso, mas entender que eles também, esse é um lado que eu gosto de pensar a filosofia, como a gente já conversou aqui, né? Quer dizer, o mundo é o mesmo, em relação ao qual estamos enfrentando o mesmo mundo, né? Então, eles chegam à ideia do diagrama e eu faço diagramas por perceber um problema semelhante, né? Mas cada um com ferramentas diferentes, né? Então, vejo explorando esse território. Depois eu fui entender a linha orgânica também da Ligia Clark, né? Mas diga. não, então acho que está faltando aí nessa síntese toda como é que surgem as coreografias, os jogos e exercícios, eu, você. Então, essa série, né? Ela surge depois, né? Os diagramas já estavam mais ou menos consolidados como ferramenta, né? Os diagramas em torno dos pronomes sobretudo, esse deslocamento, que também foi importante. Esses diagramas que eu fiz à caneta, né? Mapeando uma relação pessoal, quando eu escrevia eu, era eu.
quando eu escrevia você, era ela, vamos dizer assim, né? Mas depois, com o diagrama, eu comecei a perceber o papel dos pronomes como shifters, né? Como deíticos, sei lá, é o termo linguístico que fala que o pronome ele é habitado por aquele que enuncia a frase, né? E é um recurso que a publicidade explora, né? Todo dia, né? É, eu adoro Coca-Cola, e tem a foto da Coca-Cola, e quem lê, eu é quem lê o anúncio, né? Então, eu pude, graças ao computador, quer dizer, essa ferramenta técnica, também fazer os diagramas, escrever eu e você para os leitores, não mais eu, né? Então, há um descolamento da minha experiência pessoal direta, né, para fazer mapas que também não eram mais retrospectivos, mas eram também prospectivos, né? Quer dizer, eu não estava mapeando necessariamente algo que eu tinha vivido. Era um mapa de uma experiência sendo proposta ali, né? Então, com essas ferramentas mais ou menos ali na mão, eu pensava, bom, então vamos materializar esses eus e esses vocês, né, para andarem pelo espaço e traçarem suas próprias linhas. E aí as camisas são feitas, né, para esses jogos, entendendo que quando você está vestindo a camisa eu ou a camisa você, e a gente está andando pelo espaço, a gente está produzindo linhas nesse deslocamento e fazendo diagramas, né? Então, Então, os pronomes eu e você, eles saem dos primeiros diagramas e vão para as camisas, isso, né? isso, E que é então quando você pensa como produzir esses jogos, exercícios e sim, coreografias, né? é, E aí é interessante porque do mesmo modo como a gente está falando anteriormente, né, que a forma NBP, a escala dela é definida pelo corpo humano, você encontra também um modo de fazer com que os pronomes eu, você, também, num dado momento, passem a pressupor corpos humanos que vão vestir esses pronomes, né? Então, também é um jeito de trazer esse corpo humano para dentro do teu trabalho, né? exatamente. Quando eu fiz as camisas, eu não sabia o que fazer com elas. Tanto que a primeira vez que eu mostrei foram assim, foi numa exposição da Funarte, antiga Funarte, naquela Você sala, lembra que ano? sim, em 97. Uma exposição, inclusive, de poesia visual, chamou-se Palavreiro. Tinha Lígia Pape, Alex Hamburger, o Adolfo Monteiro como poeta, e outros artistas, né? Se não me engano, Maria Moreira, Chico Chaves. E aí elas estavam como duas pilhas de camisas, né? Vermelhas com o pronome eu, amarelas com o pronome você, e uma bola no meio. E eu não sabia o que fazer. E aí tentei dar partida nisso, a partir de uma oficina no Parque Lage, e eu ia tentando, não acertava, e não sei o que e tal. Só Era uma bola, desculpa, era uma bola de futebol? tem uma foto, eu até gosto com essas camisas, assim, a bola ali. É, Isso é interessante, porque você, quer dizer, tem essa referência à música popular, né? Coisa do samba também aparece até em alguns diagramas, e futebol, né? Então tem duas referências muito da cultura popular brasileira, né? Bem fortes, né? sim, 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 é verdade. É, só em 2003 que eu fiz esses diagramas coreográficos, Sim. numa exposição na UERJ, inclusive. E lá Mas os jogos já existiam. já existiam, sendo feitos assim. Sim, o primeiro vídeo é de 99. Primeiro vídeo, né? Que eu fiz numa oficina, né? Quer dizer, essa estrutura de trabalho em oficinas, workshops, também é muito importante para o meu trabalho. Quer dizer, duas coisas eu apontaria aí, Cláudia, assim, que eu acho relevantes, né? Primeiro, por não estar trabalhando diretamente com a questão do consumo do mercado, né? Por eu ter conscientemente me isolado disso, porque nas primeiras tentativas eu não encontrei resposta, não encontrei acolhimento para o que eu fazia, né? Percebi que eu não estava fazendo o que estava sendo considerado comercializável, e as primeiras tentativas que eu fiz de venda e tal, nenhuma deu certo, basicamente, eu me isolei. Pensei, não é por aí, vou fazer o meu trabalho, que eu acho uma decisão certa, vamos dizer assim, naquele momento que eu pude trabalhar sem nenhuma pressão. Então, por exemplo,
mostrar o trabalho sem saber o que era aquilo, aprender em público, eu acho importante como um aspecto de como eu conduzo a minha prática. E também esse aprender em público, levar o trabalho para uma oficina, para um festival de arte, né, lá em Nova Almeida, no Espírito Santo, festival de verão, e propor com aquele grupo de jovens que estava ali interessado em trabalhar comigo, propor esse trabalho. Para a gente, então, finalmente entrar no livro, colocar o PDF, compartilhar e abrir no primeiro, que está na página 1, né? No primeiro diagrama de 1994. Então, esse é o primeiro diagrama, né? Que eu já acho assim de uma beleza gráfica estupenda, né? Quer dizer, porque na verdade isso tudo é uma preparação, né? Para isso, né? Para esse momento, né? Porque como eu te contei, né? Eu não percebi de imediato essa dimensão da beleza gráfica, da beleza plástica dos diagramas. Quer dizer, foi só na segunda exposição que eu meio que parei de olhar para todo o resto que eu estava olhando antes para ver assim, essa dimensão, né, que eu acho que mostra essa indistinção muito bonita que tem no teu trabalho entre o conceitual e o plástico, né, que, num certo sentido, é essa dobradiça entre o discursivo e o imagético, né, assim. Então, esse primeiro, quer dizer, os termos já estavam em inglês ou eles originalmente estavam em português? Eu, você? Não, em inglês, né? Eles Esse já estão primeiro, em inglês. sim, em inglês. Esse primeiro, evidentemente, não é o primeiro, né? Quer dizer, na minha chegada no computador, tem vários outros desenhos que eu fiz que eu considero preparatórios, né? Que eu nem considero válidos, mas que são aqueles que me prepararam, né? Esse é um dos primeiros que eu considero, de fato, que eu consegui um resultado que me interessou, né? Esse tinha o apelido de espelho, né? Porque ele tem esse U invertido. Uhum. Ele foi feito em Londres e, portanto, ele está em inglês, Uhum. e faz parte dessa série Love Songs, né? Que remete diretamente à ideia de refrão das canções de amor, que são as canções que a indústria cultural mais, vamos dizer assim, mais eficientes temos numa indústria cultural, né? She Então, Loves Me, Yeah, 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 por exemplo, né? e aí, quer dizer, e também tem a ver, não sei, com o ponto de partida, né? Porque o ponto de partida, como você estava dizendo, esse eu era você, e o você era a pessoa amada, quer dizer, como É, essa história de amor, né? Então, tem uma referência a isso também no título Love Songs. claro, tem. Mas também tem assim, né? O meu lado, vamos dizer assim, não público, né? Do compositor, né? Sim, Que sim, atravessa todo brasileiro, vamos dizer assim, fazer uma música para tocar no rádio, né? sim. Então, é, é uma atividade que eu sigo exercendo, vamos dizer assim, a nível privado, público-privado, com outro nome, né? Isso também vem lá desde os anos 80, a exploração desse nome, essa espécie de nome de trabalho, né? O pessoal de música eletrônica chama de projeto, né? Então, eles falam, eu tenho um projeto tal, quer dizer, que é o projeto com outro nome autoral. Uhum. Então, eu gosto dessa ideia. Então, o meu projeto com outro nome autoral. Então, eu também estava fazendo músicas de sucesso, né? Eu tenho várias canções para ex-namoradas, por exemplo. Então, essa Love Songs também é uma referência secreta, né, ao Uhum. compositor. Mas, enfim, nada disso importa no sentido mais direto da palavra. Quer Então, dizer, eu acho que importa também, porque, uhum, num certo sentido, é também um modo de estar presente essa dimensão musical, sonora, vocal, uhum, que é sempre isso que é o transversal, vamos dizer sim, assim, sim, do teu trabalho, que vai indo é. transversalmente, como se fosse penetrando por dentro, né? Então, nesse título aí, eu acho que soa. Só para finalizar, né, então eu acho que esse diagrama, é legal a gente começar por ele, ele tem esse espelhamento, né?
e tem essa grande simplicidade de ficar apenas com os pronomes, né? Que isso depois eu não recupero mais, porque a coisa vai andando, vão surgindo outros termos, né? Ele vai se expandindo de uma relação, vamos dizer assim, desse lugar do que seria uma relação pessoal entre o eu e você, para entrar no território de espacializar situações, né? De uma exposição, de uma intervenção, de um mapa, de uma coreografia, enfim, isso é um tema para a gente explorar.